Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero compartilhar aqui com você 3 hábitos que mudaram a minha capacidade de aprender, que me fizeram aprender muito melhor, que me fizeram memorizar mais o que eu estudava, a reter melhor o conteúdo. E eu quero te passar aqui, são dicas bem práticas que dá para você finalizar esse vídeo aqui e já começar a aplicar na prática o quanto antes para você e dá muita diferença. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma. São práticas rápidas e vale muito a pena você aplicar aí no seu dia a dia para você reter melhor e memorizar mais aquilo que você estuda. A primeira dica para você aprender muito melhor, qualquer que seja o assunto, é você escolher uma fonte e seguir aquela fonte até o final. O que que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você está querendo aprender mais sobre investimentos, sobre finanças. Você tem vários influenciadores na internet que falam sobre isso. Pode ser no YouTube, no Instagram, tem vários. E quanto mais você segue vários deles, mais confuso você fica. E o que eu quero dizer com essa primeira dica é que você tem que escolher uma fonte, pelo menos funciona muito bem para mim, para vários assuntos que eu tenho estudado. Escolhe um cara, escolhe uma autora, escolhe um autor que você quer seguir e segue o que ele fala para você ver na prática o método dessa pessoa. Isso muda muito a sua capacidade de aprendizado, porque você não fica confuso. O que mais tem hoje no mercado são pessoas novas entrando no YouTube, por exemplo, começando a criar conteúdo e para ganhar Ibope, né, para ganhar uma audiência maior, o que que essa pessoa faz, né, a grande maioria? Ela pega o que uma grande autoridade está falando e fala que não funciona. Então ela cria um vídeo falando que essa autoridade aqui, ó, o que ela fala não está funcionando. E aí você começa a perceber que essa pessoa está fazendo um vídeo sobre isso, você começa a seguir ela, fica confuso, você não sabe quem seguir. Então a primeira coisa que eu recomendo para você, qualquer que seja o assunto, pode ser finanças, pode ser empreendedorismo, pode ser marketing, pode ser programação, qualquer que seja o assunto, escolha uma autoridade que você vai seguir e siga o método dessa pessoa, para você não ficar confuso e não se perder no excesso de informação. Essa primeira dica é fundamental e pode ser tanto para materiais digitais quanto para materiais físicos, né? Não precisa ser só vídeos no YouTube, por exemplo. Você pode comprar um curso online dessa pessoa e para aprofundar mais sobre essa pessoa que você está seguindo, você pode comprar o livro dela se ela tiver, comprar também outros conteúdos recorrentes que ela tiver. Enfim, tem várias formas de você ir aprofundando no conteúdo, só que seguindo um único método, para você não ficar confuso. Aplica essa primeira dica, pode ser não só para conteúdo pago também, mas para conteúdo gratuito. Fazer um filtro mesmo ali no seu Instagram, no seu YouTube e seguir somente aquelas pessoas que você confia e quer seguir o método delas. A segunda dica prática, ela funciona muito bem para mim e eu recomendo que você comece a aplicar ela também o quanto antes, que aí você vai unir duas coisas que funcionam muito bem. Que é o seguinte, você filtrar e sintetizar o que que você aprendeu em um material que você acabou de ter contato. Exemplo prático disso, eu faço mais para curso online, você pode aplicar para capítulo de livro, terminou o capítulo, sintetiza. Um vídeo na internet, terminou o vídeo, sintetiza. Para mim, eu vou dar o exemplo aqui de curso online, seguindo aquela lógica de investimentos. Então você está lá assistindo um curso online que você comprou de algum influenciador ou alguma influenciadora. A primeira aula é o que é renda variável. Você vai ter lá a aula de 10, 15 minutos, que seja. Você terminou a aula, o que que eu faço depois que terminou a aula? Eu sintetizo o que que eu aprendi naquela aula em 3 pontos principais. Não precisa ser frases, né? Uma frase, duas frases, 3 frases. Não, você pode colocar um tópico aqui e você discorrer sobre esse tópico, o que que você aprendeu sobre ele. Segundo tópico, o que que você aprendeu sobre ele. O ponto aqui é você sintetizar. Você filtrar o que que você aprendeu em uma aula de 15 minutos e colocar em tópicos principais ali. Eu gosto de 3, funciona muito bem para mim e fica fácil de você revisar depois. Isso funciona muito bem para capítulos de livro. Você terminou lá o capítulo 1, você faz esse exercício de síntese. O que que de mais relevante que eu aprendi no capítulo 1? Você diz, sei lá, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, e fica muito mais fácil de você revisitar depois. Eu já falei em outros vídeos aqui do canal a importância do Active Recall, né, que seria mais uma recordação ativa, que é uma das técnicas de estudo mais eficientes que a gente tem hoje, junto com a repetição espaçada. Então você precisa repetir um conteúdo e ter acesso a ele frequentemente para você reter ele melhor. Então nada melhor do que você ter esse exercício de síntese feito para facilitar esse processo. Então, para não ficar muito confuso aqui para você, esse exercício ele faz basicamente o seguinte: você não precisa assistir aquela aula completa de novo para você relembrar do conteúdo dela. Você não precisa ler o capítulo inteiro de novo para lembrar o que, que o capítulo fala. Você simplesmente pega a sua anotação e revisita a sua anotação, que ela já está sintetizada com os principais pontos que você precisa saber sobre aquela aula, sobre aquele capítulo. Você simplesmente revisita isso, fica muito mais fácil você estudar. Esqueci alguma coisa, eu sei onde procurar. E eu sei procurar em um lugar que já está filtrado. Não tem excesso de informação.
Eu já filtrei e sintetizei aquilo de mais importante que eu preciso saber. Então você revisita a sua anotação. Por isso que é importante você fazer esse exercício bem feito, para você revisitar e ter um material bem consolidado ali, um material bem preparado para você repetir o seu estudo, para você reter melhor o conteúdo e ter certeza que a sua anotação garante que aquilo ali está certo, que aquilo ali está completo, que aquilo ali é realmente o que você precisa saber. Terceira dica é você fazer todas as suas anotações à mão. Então, como eu falei no tópico anterior, você não vai anotar tudo que você aprendeu em uma aula. O cara está lá falando, você está anotando tudo. Você está lendo um capítulo, você anota tudo. Não, você vai filtrar. Uma vez que você vai filtrar, você vai fazer essa anotação dos filtros que você fez, né, dos principais tópicos, à mão. O simples fato de você pegar uma caneta, pegar um lápis e anotar em um caderno, você exercita o seu cérebro ativamente a se envolver com o conteúdo. Terminou a aula, vai fazer a síntese. Tópico 1, o que de mais importante eu aprendi? Você vai lá e escreve à mão o que você aprendeu. O tópico 2, de mais importante que eu aprendi nessa aula, você vai lá e escreve. O tópico 3, pode ser um desenho, por exemplo. O que de mais importante você aprendeu naquela aula não precisa necessariamente ser um texto de várias palavras ali. Pode ser um esquema, pode ser uma imagem, você vai lá e desenha. O simples fato de você pegar o seu papel e anotar à mão aquilo ali, exercita o seu cérebro a se envolver com o conteúdo. Repito isso. E aí o que eu faço? Eu anoto à mão, só que depois eu passo para o computador. Você pode fazer isso também ou simplesmente deixar anotado à mão mesmo. Eu prefiro passar para o meu computador, para o meu Notion. Já falei em outros vídeos aqui do canal várias vezes que o meu sistema de organização pessoal é o Notion. Tá tudo lá no meu Notion. Finanças pessoais, aprendizados de livro, aprendizados de aula, cursos online que eu faço, materiais, cronograma, tudo está lá no meu Notion. Então eu faço esse exercício de passar o que eu anotei manualmente para o meu Notion. Só que tem a parte de anotação manual antes de passar para o digital, que é muito importante isso. Inclusive, se você quiser ter acesso ao meu Notion completo, está no primeiro link aqui da descrição. É só você clicar lá e duplicar para você ter acesso ao meu sistema completo de organização. O ponto aqui é você fazer a anotação à mão dos principais tópicos e depois você passar para o digital. Não o inverso. Não é o inverso. Não é você pegar aquela aula e já anotar tudo no digital. O exercício que você fazer manualmente ajuda muito na sua retenção. Você se envolve mais com o conteúdo, você anota aquilo que realmente é importante. Coloca isso em prática para você ver o tanto que você vai aprender muito mais, qualquer assunto que seja. É transformador isso, você sintetizar e anotar à mão aquilo que você sintetizou. Você exercita o seu cérebro muito mais ativamente. E isso funciona não só para curso online, não só para livro que eu falei, você pode fazer isso para todas as conversas que você tem no seu dia a dia. Teve uma reunião importante, terminou a reunião, quais são os 3 principais tópicos que eu aprendi nessa reunião? Vai lá e anota. É muito legal isso na prática, você vai ver, só que você só vai ver o tanto que funciona se você fizer. Então terminou esse vídeo aqui, aplica na prática. Faz isso com esse vídeo aqui mesmo, terminou o vídeo. Anota os 3 principais tópicos que você aprendeu nesse vídeo aqui. Anota à mão para você revisitar isso depois. E aplica isso com consistência. Leva a sério isso, só que você só vai ver o tanto que funciona na prática se você fizer. Então faça esse exercício o quanto antes e vai aplicando. Você viu que funciona? Aplica para outras frentes da sua vida também. Não só para livros e cursos, como eu falei, mas para reunião do dia a dia. Para coisas do dia a dia que você precisa reter e aprender melhor. Funciona muito bem, principalmente se você unir todas essas dicas que eu passei aqui para você. Aprendizado filtrado, escolher uma pessoa que você vai seguir e anotar manualmente. E depois você passa para o digital se for a sua vontade. Bom, se você aplicar essas 3 dicas simples e práticas em conjunto, você vai ver o tanto que funciona, o tanto que isso vai te ajudar a aprender melhor, qualquer assunto que seja. Então você filtrar muito bem quem você vai seguir e começar a seguir um método. Uma vez que você escolheu a pessoa que você vai seguir, você fazer anotações filtrando aquilo de mais importante que você aprendeu e fazer isso manualmente. Nem que você passe isso para o digital depois, mas faça manualmente antes. Você aplicar isso com consistência para tudo aquilo que você está aprendendo, você vai ver o tanto que vai mudar na prática a sua capacidade de aprender alguma coisa. Muda muito. Eu faço esse exercício todos os dias, eu sempre gosto de estudar, pode ser por vídeo no YouTube, algum curso online, por livros, eu sempre faço esse exercício todos os dias. E muda muito a minha capacidade de síntese, capacidade de ser direto ao ponto naquilo que eu falo. Comece a aplicar isso, tenho certeza que você vai gostar muito e vai ver na prática os resultados, praticamente que imediato, né? Você fazer esse exercício força o seu cérebro a funcionar, a sintetizar, a resumir e aprender aquilo de mais importante que você precisa aprender. Deixa lá nos comentários alguma outra dica que você tenha também. Não esquece de deixar o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Se você quiser ter acesso ao meu Notion completo, como eu falei,
está aqui no primeiro link da descrição. É só você clicar lá e duplicar para você ter acesso ao meu sistema de organização. Muito obrigado por ter chegado até esse momento aqui do vídeo. Meu nome é Rodrigo, até o próximo vídeo.